Olá! Boas-vindas à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos um material fascinante sobre uma figura que, bom, dispensa apresentações no mundo dos negócios: Warren Buffett. Isso aí. Temos em mão os trechos da aclamada biografia A Bola de Neve e também um artigo que desvenda um conceito-chave da filosofia dele, o tal do moat. Exato. E o nosso objetivo aqui é ir um pouco além daquela imagem pública, sabe? Quase folclórica que criaram. Sim, vamos mergulhar fundo nas contradições, naqueles momentos decisivos e, claro, nas ideias que construíram um dos investidores mais bem-sucedidos da história. A ideia é buscar extrair o que realmente importa dessas fontes que a gente analisou. É isso. Não se trata só dos bilhões, né? Mas da pessoa por trás deles. Das suas raízes, das escolhas que ele fez e como ele lidou com o sucesso e, olha, também com momentos bem difíceis. Com certeza. Então vamos começar a desembrulhar essa história. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que, assim, saltam aos olhos nas fontes é esse contraste, né? É gritante entre a imagem pública, quase de um avô simplório lá de Omaha, Aham. e a realidade de uma vida, na verdade, bem mais complexa, bem mais sofisticada. A biografia descreve ele chegando em Sun Valley, naquele encontro de gigantes, né, dos negócios. Sim, o encontro dos elefantes. Isso, onde ele, apesar de ser uma figura super central, tipo parte do DNA do evento, ele ainda era um enigma para a imprensa. Curioso, né? Muito. Alguém com 5 casas, mas que fazia questão de projetar aquela imagem do homem que só comia hambúrguer e tomava Sherry Coke lá em Omaha. É verdade. Viajava de jato particular, convivia com estrelas de Hollywood, CEOs globais, mas defendia publicamente um estilo de vida quase espartano, sabe? É uma dualidade que as fontes exploram bastante. E essa capacidade dele de se desconectar aparece em situações bem curiosas, né? Como naquela descrição de um voo particular com a família. Ah, essa é ótima. Onde ele simplesmente se enfia atrás dos jornais por horas, completamente alheio a tudo que acontecia ao redor, assim, como se estivesse sozinho no avião. Uma concentração que, olha, impressionante. Quase um superpoder. É fascinante, né? Esse foco absoluto, esse isolamento que ele mesmo se impunha, parece ser uma característica chave dele. Totalmente. Mas, ao mesmo tempo, é interessante notar que as fontes também mostram um lado atento às pessoas comuns. Ah, sim. No mesmo tipo de voo, por exemplo, ele percebe o nervosismo de uma aeromoça e aí puxa a conversa para deixá-la mais à vontade. Que interessante. Então não é um foco que o torna totalmente indiferente, sabe? É mais uma compartimentalização que ele faz. Entendi. Faz sentido. E para a gente entender de onde vem essa figura, as fontes nos levam de volta às origens, né? Fundamental. O pai, Howard Buffett, parece ter sido uma influência, assim, imensa. Um corretor de perfil bem conservador que fez dinheiro na Grande Depressão vendendo títulos seguros Isso. e depois teve uma carreira política marcada por uma rigidez de princípios quase teimosa. Sem dúvida. Howard é pintado nas fontes como um pilar de integridade, sabe? Aquela história dele carregar um bilhete no bolso dizendo que era filho de Deus e não temia nada. Nossa, Ou então comprar braceletes de ouro para as filhas como proteção contra a inflação. Isso diz muito sobre ele. Essa honestidade radical, a ponto de não adaptar o discurso político nem para agradar os eleitores lá de Omaha. impressionante. Parece ter sido algo que o Warren absorveu profundamente. Foi uma base ética fundamental, além, claro, do exemplo de investimento mais conservador. E a mãe, Leila, a biografia descreve de uma forma bem mais complexa, né? Bem mais. Tinha grandes ambições sociais, mas uma personalidade que parecia difícil, marcada por explosões de raiva e um certo vazio, pelo menos na percepção dos filhos. É, A relação do Warren e da irmã Doris com ela parece ter sido meio tensa, né? Especialmente depois que o pai morreu. sim, as fontes indicam uma dinâmica familiar com seus desafios, sem dúvida. Mas olha, houve outras influências formativas importantes também. Como quem, por exemplo? Como a tia Alice que o incentivava, mas sempre com um certo cálculo, sabe? Como naquela história de fazê-lo comer aspargos para ganhar um cronômetro que ele queria. Ah, lembro dessa parte. E, claro, nesse cenário todo, surge a figura intelectual que, bom, mudaria tudo para ele. Benjamin Graham. Aí sim.
A descoberta do livro O Investidor Inteligente é descrita quase como uma epifania, né? Total. A biografia usa aquela metáfora de alguém saindo de uma caverna escura direto para a luz do sol. Aquela ideia de que uma ação não é só um pedacinho de papel que sobe e desce no mercado, Exato. mas uma participação real num negócio de verdade. Isso parece que clicou para ele de uma forma definitiva. Foi um divisor de águas, com certeza. E de Graham, ele absorveu 3 ideias centrais que as fontes destacam como pilares, né? Quais seriam? De segurança. Ah, a famosa margem de segurança. Exato. A necessidade de comprar ativos por um preço significativamente abaixo do seu valor estimado para ter espaço para erros de cálculo ou imprevistos, como o Graham dizia, né, citado na biografia, para avançar, o mais importante é não retroceder. Faz todo sentido. E o terceiro pilar? O famoso senhor mercado, aquela personificação que o Graham criou da volatilidade do mercado, né? Sim, genial. O senhor mercado é tipo um parceiro de negócios maníaco-depressivo que todo dia te oferece comprar ou vender sua participação na empresa a preços que variam loucamente com o humor dele. Ótima definição. E a lição do Graham, que o Buffett internalizou completamente, é: use as ofertas do senhor mercado a seu favor quando ele estiver pessimista e você compra barato, ou quando ele estiver eufórico aí você pode vender caro. Mas nunca, nunca deixe que o humor dele dite a sua própria avaliação do valor do negócio. Na maior parte do tempo você simplesmente ignora o cara. Que disciplina, hein? E é a partir desses pilares do Graham que o Buffett começa a construir a própria abordagem, certo? Exatamente. O que nos leva direto para o conceito de moat, ou fosso econômico, que o outro artigo que a gente leu explora bem. Perfeito. O conceito de moat é uma evolução natural, sabe? Quase uma sofisticação das ideias originais do Graham. O artigo define moat como essa vantagem competitiva duradoura. Aquilo que protege uma empresa da concorrência, como um fosso protege um castelo medieval, pode ser uma marca muito forte, patentes, altos custos para os clientes mudarem de fornecedor ou vantagens de custo imbatíveis, tipo economia de escala. Quanto maior e mais largo o fosso, mais seguro fica o castelo, ou seja, o lucro da empresa a longo prazo. E as fontes estão cheias de exemplos do Buffett buscando esses fossos, né? A Jayco, que ele identificou cedo o potencial do modelo de baixo custo. Ah, sim, a Jayco é um caso clássico. A Seas Candies também, A Siskendes, verdade. onde ele percebeu que a força da marca permitia aumentar os preços sem perder tantos clientes. Esse poder de precificação é um tipo claro de moat. Sem dúvida. Ou a Coca-Cola com sua marca global inconfundível. O Buffett passou a procurar não só empresas baratas, como o Graham fazia com as guimbas de charuto, mas empresas excelentes, com vantagens duradouras, mesmo que não estivessem assim tão baratas no momento. Uma evolução clara. Mas ele também era famoso por se ater estritamente ao que ele entendia, né? O que me lembra aquela história hilária da biografia sobre a Control Data. Essa é A demais. tia Katie pede um conselho sobre investir na empresa de computadores do irmão dela e o Buffett basicamente diz: "Para que mais uma empresa de computadores? Já tem muitas." É um exemplo perfeito do círculo de competência dele. Ele admitia abertamente que não entendia nada de tecnologia naquela época. Sim, Preferia 1000 vezes perder uma oportunidade potencialmente enorme, fora do círculo dele, do que arriscar um centavo em algo que ele não dominava completamente.
Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Uau! Forte. E essa ênfase na reputação e na ética também aparece na relação dele com a Katharine Graham e o Washington Post, certo? Apoiando-a em momentos cruciais como o Watergate. Sim, exatamente. Ele não só investiu pesadamente no jornal, mas deu segurança para ela, entrou para o conselho, agiu como um parceiro leal em momentos super críticos para o jornal e, pode-se dizer, para a democracia americana. Ele demonstrou entender o valor da instituição para além do retorno financeiro. Falamos muito de negócios, mas a vida pessoal dele, que a biografia revela, também é cheia de complexidades, né? A relação com a primeira esposa, a Suzy, parece ter sido central em tudo isso. Muito central. Suzy é retratada como a ponte do Buffett com o mundo exterior, sabe? Era ela quem o incentivava a ter uma vida social, a se engajar mais em causas cívicas, direitos civis. Ela o humanizava de certa forma. Interessante essa dinâmica. E a dinâmica entre a frugalidade lendária dele e a generosidade, o gosto por gastar dela, é um tema constante na narrativa. E claro, tem aquele arranjo familiar bem comum, né? Quando ela se mudou para São Francisco, mas a Astrid Menks se tornou a companheira dele no dia a dia em Omaha, e tudo com a bênção da Suzy. É uma dinâmica familiar nada convencional, especialmente para a época. Definitivamente não. Mas as fontes sugerem que a ligação profunda entre Warren e a Suzy permaneceu intacta, apesar da distância física. Entendi. E a doença e a morte dela por câncer foram, segundo a biografia, um golpe devastador para ele. Um ponto de inflexão muito, muito emotivo na vida dele. E isso talvez de alguma forma se conecte com aquela decisão monumental, alguns anos depois, em 2006, de doar a vasta maioria da sua fortuna para a Fundação Bill e Melinda Gates. É uma ótima conexão. Algo que surpreendeu muita gente que só o via como um acumulador de capital, né? Totalmente. Mas foi um movimento que, olhando pelas lentes das fontes que a gente viu, é puro Buffett. Pragmatismo total. Como assim? Ele reconheceu que os Gates já tinham uma máquina global extremamente eficiente para distribuir aquele dinheiro muito melhor do que ele conseguiria criar do zero com uma fundação própria. Foco no resultado, então. Exato. Foco no impacto máximo. Evitou toda a burocracia de criar uma fundação gigante própria. E, claro, gerou uma atenção enorme e positiva para a filantropia em geral. Foi um reconhecimento de que aquela habilidade incrível de acumular capital poderia ter um propósito maior no final das contas. Algo que, aliás, refletia muitos valores que a Suzy sempre defendeu. Ele confiou na gestão dos Gates, assim como confiava nos gestores das empresas que ele comprava. Faz muito sentido essa leitura. Então, ao final dessa nossa exploração, o que fica sobre Warren Buffett a partir dessas fontes que analisamos? Um gênio do investimento, claro, isso é inegável, mas uma figura muito mais multifacetada do que parece, né? Sem dúvida. Cheio de contrastes, o simples e o complexo, o superfocado e o humano, o avesso ao risco em certas áreas, extremamente ousado em outras. Fica muito clara a importância das bases, a integridade que veio do pai, as lições fundamentais do Graham, mas também a capacidade impressionante dele de pegar essas lições e evoluir. Sair daquela busca por guimbas de charuto baratas para procurar negócios excelentes com moats duradouros. Uma evolução constante. E a trajetória dele, como descrita nas fontes, reforça demais que investir não é só matemática, né? O temperamento, paciência, disciplina, pensamento independente e a integridade são tão ou mais importantes que a análise fria dos números. É sobre entender negócios, entender pessoas e ter a fortaleza emocional para agir racionalmente quando todo mundo está perdendo a cabeça. E talvez a mensagem mais forte que ecoa das fontes seja mesmo sobre o valor do tempo e principalmente da reputação. Aquela frase que ele aprendeu com o pai e viveu na pele lá na Salomão. Ah, sim. Leva 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para arruiná-la. É muito impactante. Com certeza. E fica a reflexão, né? Para quem nos ouve. Num mundo que muda tão rápido, com informação chegando a todo instante, tecnologias disruptivas surgindo sem parar, Sim. como aqueles princípios de paciência, de valor intrínseco, de fossos econômicos, se aplicam hoje em dia.
Será que os moats que protegeram empresas por décadas ainda funcionam da mesma forma contra os novos desafiantes digitais, por exemplo? Ótima pergunta. É algo que, bom, vale a pena continuar pensando a respeito.